purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Se eu quero expressar teu louvor como um vaso de honra na casa do rei, purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face, se eu que mais quero ver, Senhor, purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me bastará. Purifica-me. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Se eu quero expressar teu louvor como vaso de honra na casa do rei, purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face, se eu que mais quero ver, Senhor, purifica-me.
bem? Graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículo 3 até o 11, que diz assim: Israel amava a José mais que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo os irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o odiaram mais ainda, pois lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe levantou-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, respondeu seu pai, dizendo: que sonho é este que tiveste? Viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Bom, essa história de José, dos sonhos de José, muitas vezes tem sido mal interpretada, e a palavra de Deus ela precisa de ser discernida de uma forma coerente. José ele conta aqui 2 sonhos para os seus irmãos e para o seu pai. Primeiro ele sonha que estava colhendo trigo e eles amarravam os feixes assim, né? E ele diz que 11 feixes se curvavam diante do feixe dele. Depois ele conta outro sonho. E ele fala que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E até o seu pai o repreendeu por isso. E a história desses sonhos de José nos leva a refletir. O primeiro ponto que eu queria conversar com você hoje era a questão do sonho de Deus, né? O título desta mensagem é O Sonho de Deus. A primeira coisa que eu tenho que entender é que o sonho ele é de Deus, ele não é de José. José não sonhou para si, ele sonhou algo que era de Deus, que estava em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Por quê? José, ele sonha exatamente o que Abraão, no chamado de Abraão, lá no Gênesis capítulo 12, do versículo 1 e 2, quando Deus chama Abraão pela primeira vez, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação. Depois, o pai de José, Jacó, também teve, lá em Gênesis capítulo 28, do 10 ao 15, aqui no mesmo livro de Gênesis, Jacó estava num lugar que depois ele chama de Betel, e ele deita com a cabeça sobre uma pedra, e ele também tem uma visão de uma escada, e Deus vai e confirma para Jacó aquilo que ele fala com Abraão, e agora ele está falando com José. Aqui na família de Jacó existia um problema. Jacó, diz a Bíblia, que ele amava mais a José do que os outros filhos. E os seus irmãos tinham inveja de José. Aí José vai e tem esse sonho.
e ele conta para os seus irmãos. Os seus irmãos já eram chateados com ele. Quando ele conta esse sonho, seus irmãos, a Bíblia diz que passaram a odiá-lo mais ainda. Aí ele vai e conta outro sonho para os seus irmãos. E aí os seus irmãos ficaram odiando ele mais ainda. Então, aonde a gente precisa chegar aqui? A primeira coisa, os meus sonhos, eu preciso saber se eles são sonhos meus, para a minha vida em particular, ou se são os sonhos que Deus colocou para executar a sua vontade na minha vida. Então Deus, ele tinha um projeto com Abraão, com Jacó, e ele estava dando continuidade a esse projeto para José. Então ele chamou Abraão, Abraão morreu, Jacó deu continuidade a esse projeto de Deus, e agora Deus está passando isso para José. Então esse sonho agora, esse projeto de Deus se confirma em José. Então nem Jacó entendeu direito isso, nem os irmãos de José. Então muitas vezes nós ficamos, Deus vai confirmar os meus sonhos, ninguém vai impedir que os meus sonhos se realizem. A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente nesse texto. Eu não posso me basear nesse texto para dizer que Deus vai confirmar o meu sonho de fazer faculdade, o meu sonho de arrumar um bom emprego, o meu sonho de constituir uma família. Esses projetos são meus. Agora, os projetos de Deus, se Deus tem um projeto na minha vida e esse sonho de Deus vai ser colocado no meu coração, não para me exaltar, não para o meu benefício, porque Deus aqui tinha um projeto, primeiro com a nação de Israel, que começa em Abraão e tem a continuidade em Jacó e agora em José, e para a futura nação de Israel, que seria formada a partir destes homens, e para o mundo todo. Então José está fazendo parte de um projeto, mas José também não estava entendendo isso muito bem. Então eu preciso de ter esse entendimento. O sonho de Deus é um sonho que Deus colocou na minha vida para cumprir o seu propósito, a sua vontade, para abençoar muita gente, não é para me promover. Segunda coisa que eu vejo aqui é quando a gente tem uma revelação, um sonho de Deus, alguma coisa assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Como e para quem falar esse sonho. Então José, ele vendo a situação, ele também, provavelmente pelo que a gente vê aqui, ele também não estava entendendo muito bem isso. Ele ficou muito feliz e saiu contando o sonho para todo mundo. E sabendo que os seus irmãos tinham raiva dele, ele devia ter ficado quieto, porque ele se complicou com isso, ele teve problemas por isso, né? A gente vai ver depois que a gente vai fazer uma sequência aqui. Então eu preciso tomar muito cuidado para quem eu falo, se essas pessoas que eu vou falar, se elas não me odeiam, se elas não têm problema comigo. Então, por exemplo, se eu sei que alguém tem inveja de mim, que não gosta de mim, se essa pessoa não gosta do Evangelho, se ela tem algum problema com a minha religião, eu não devo ficar compartilhando com ela assim, né, de bobeira. Eu preciso tomar muito cuidado. Ele contava para os seus irmãos naquela sua inocência, e ele ia alimentando o ódio dos seus irmãos. Aí você pode me perguntar, mas era propósito de Deus que ele fosse lançado numa cova, que ele fosse vendido para chegar no Egito? Não, ele podia chegar no Egito de outra forma. Ele podia ter chegado no Egito de outra forma, porque o que ele estava sonhando ia acontecer. Ele tinha que ficar somente na presença de Deus, era só isso. Mas José, apesar de ter cometido este erro, ele tinha um coração voltado para Deus, ele foi ingênuo. Mas nós já sabemos que às vezes os projetos de Deus, aquilo que Deus revela para nós,
não é todo mundo que está à nossa volta que vai entender. Então veja que Jacó, quando ele ouve José falando, ele repreende José, mas a Bíblia diz que ele guarda aquilo no seu coração. Então nesse ponto ele foi sábio, e nós precisamos ser sábios. Então a primeira coisa, o sonho que eu tenho na minha mente, ou que eu sonhei realmente dormindo, e eu tenho certeza que aquilo é algo que Deus vai fazer na minha vida, eu tenho que entender que aquilo não é por causa de mim, mas é por causa de um propósito maior. Porque Deus não tem só eu, né? Deus, ele ama a todos. Deus tem um projeto para alcançar vidas. Deus tem um projeto com o mundo inteiro. E eu faço parte desse projeto, eu sou um dente dessa engrenagem. E o segundo ponto é tomar cuidado para quem eu falo. Muitas vezes, nem o meu líder espiritual tem condições de ouvir isso. Ou eu tenho que saber a hora certa, a hora exata de falar essas coisas. E também não tenho que sair falando para todo mundo, porque isso muitas vezes pode soar como um orgulho espiritual. E ao invés de eu encontrar pessoas para me apoiar nisso, eu vou encontrar pessoas que vão dificultar a minha vida. Foi o que aconteceu com José, que nós vamos ver num próximo encontro. Então hoje a gente vai ficar com isso aqui. Por isso que se chama o sonho de Deus. Por quê? É o sonho que Deus coloca na nossa vida. E não o sonho que eu tenho. Eu tenho sonhos? Tenho. Mas eu não posso afirmar que esse sonho é de Deus. Eu fiz um projeto. Deus pode até ter colocado isso no meu coração. Mas o sonho de Deus, aquele sonho que Deus fez eu sonhar, que Ele quer cumprir aquilo na minha vida, Deus não está pensando no meu... na minha prosperidade particular, no meu benefício próprio. Deus, Ele tem um projeto com a humanidade, Ele tem um projeto com as pessoas que estão à minha volta, aquelas pessoas que eu tenho influência. Então eu tenho que ter muito equilíbrio. Eu não tenho que sair falando como uma metralhadora disparando, porque eu estou muito contente, porque Deus está me usando, porque eu sou um vaso e coisa parecida. É melhor eu ficar em silêncio e orar e pedir para Deus me ajudar a entender aquilo e cumprir o propósito de Deus. Lá adiante você vai ver que realmente o sonho que José sonhou era um sonho que Deus colocou na vida dele. Só que eu entendo que José, eu sou um admirador de José. José é um dos homens da Bíblia que mais me impressiona. Mas aqui, sem querer criticar o José, eu percebo que o José deu uma vacilada. Primeiro, que ele devia ter percebido que os seus irmãos não gostavam muito dele. E que a reação seria aquela. Que o seu pai também não tinha o equilíbrio necessário, né? Talvez se ele falasse só com o seu pai, né? Pai, o que é? Ir perguntando, pai, o que será este sonho que eu sonhei? Eu sonhei um sonho assim, será que o senhor consegue me explicar? O senhor que já tem mais experiência do que eu, o senhor já teve um sonho lá em Betel e de repente o senhor pode me ajudar? Não, mas ele saiu contando o sonho assim, sem raciocinar, sem meditar naquilo, tá? Então, duas coisas que a gente aprendeu hoje. Será que o sonho que eu tenho é um sonho que Deus colocou na minha vida para cumprir o seu propósito? E se eu tenho um sonho, uma revelação de Deus, ser prudente para quem e como eu vou contar para as pessoas. Isso para, ao invés de eu conseguir apoiadores, não conseguir inimigos. Amém? Então nós vamos ficar por aqui. Hoje, semana que vem, eu vou falar novamente, continuar falando de José, mas a gente vai ver outro ponto então, tá bom? Então que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por você ter nos assistido, por você ter dado lá o seu joinha pra gente. E eu peço que você continue com a gente e que você também compartilhe, pelo menos com uma pessoa, esse vídeo, tá bom?
a gente fica muito agradecido. Que Deus te abençoe grandemente e sonhe os sonhos de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Continua.